Fala, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todas e todos bem. Meu nome é Felipe Xavier, sou mediador de Geografia do Polo de Magé e hoje a gente vai estar vendo um conteúdo super importante e imperdível que é relevo. Então, sem mais delongas, simbora! No primeiro momento, a gente precisa fazer aquela perguntinha fundamental, que é o que é relevo? A gente pode basicamente compreender relevo como as formas da superfície terrestre que constituem uma determinada paisagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente se depara com uma paisagem, a gente percebe diferentes formas, fisionomias, né? Uma paisagem pode ter um relevo mais baixo, mais alto, ou seja, existem fisionomias diferentes. E a gente, para compreender essas fisionomias, esses relevos, a gente precisa entender os processos que levam à formação desses relevos e à modelação desses relevos, que são produzidos por duas categorias, que são os agentes internos ou agentes endógenos e agentes externos ou agentes exógenos. Beleza, agora a gente precisa estabelecer a diferença desses dois tipos de agentes. Os agentes internos, como o próprio nome sugere, propõe, são ações, movimentos que acontecem na parte interna, interior da Terra. Nós temos o tectonismo, vulcanismo, os abalos sísmicos. O tectonismo se constitui a partir do movimento das placas tectônicas. Nós sabemos que as placas tectônicas são porções da litosfera. Esses movimentos de placas tectônicas desencadeiam fenômenos como a epirogênese, ou movimentos epirogenéticos, e a orogênese, ou movimentos orogenéticos. A epirogênese se refere a um movimento de placa tectônica de forma vertical, ascendendo ou descendendo, e é produzida a partir de alívio ou ajuste de pressão. É um movimento muito lento. A orogênese é a grande responsável pela formação de relevo e se constitui quando as placas tectônicas se movimentam de forma horizontal, identificando três movimentos, como movimentos convergente, divergente e tangencial. O movimento convergente é quando as placas tectônicas se encontram de forma frontal, colidindo uma com a outra. E acontece principalmente em áreas de borda, de limite de placas, formando montanhas, os desdobramentos modernos, e as cordilheiras, como o caso da Cordilheira dos Andes, as cordilheiras do Himalaia, tudo bem? Já o movimento divergente é um movimento onde as placas tectônicas se separam, se divergem, porque é importante a gente lembrar que na parte interna da Terra tem o que? Atividade magmática, e o magma é o principal fator de separação dessas placas tectônicas. Um grande exemplo que a gente tem é justamente a maior cordilheira do mundo, que é a Cordilheira Mesoatlântica, que, como a gente pode perceber na imagem, ela vai costurando, desde o Oceano Ártico, costurando até o Oceano Atlântico, e a maior cordilheira do mundo. Embora 90%, mais de 90% da sua morfoestrutura esteja submersa no oceano, mas lá na Islândia a gente pode perfeitamente ver, por conta do rebaixamento do mar, o recuamento do mar, a Cordilheira Mesoatlântica, tá vendo? E vale também lembrar que ela é a grande responsável, o movimento divergente é o grande responsável para a gente entender a separação dos continentes, que, como a gente pode perceber aqui, foi justamente por esse movimento divergente que, por exemplo, o continente americano e o continente africano se separaram. Já o movimento tangencial se refere ao encontro de placas não de forma convergente e nem divergente, mas sim em tangência. O que isso quer dizer? Quer dizer
que as placas se encontram tangenciando, ou melhor dizendo, se roçando uma na outra. Um exemplo ilustre disso, né, desse movimento, é justamente a falha de San Andreas, ou a falha de Santo André, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que desencadeia uma série de terremotos, de tremores. Existe até um filme que ilustra muito bem os acontecimentos, né, desencadeados por essa falha. Dando prosseguimento aos agentes internos, é importante também a gente trabalhar o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo é basicamente quando o magma, né, a atividade magmática, o magma extravasa para a superfície em forma de lava, formando relevos, né? E diante disso, diante do vulcanismo, diante do tectonismo, né, o movimento de placas, a gente tem os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são justamente tremores, né, desencadeados por esses dois processos que podem ser identificados como terremoto e maremoto. O terremoto é quando esses tremores acontecem na superfície terrestre. Já o maremoto é quando esses tremores acontecem no oceano, no assoalho oceânico. Tudo bem? Além disso, é importante a gente diferenciar o epicentro do hipocentro. O hipocentro é o núcleo lá na parte interna da Terra, onde é formado o terremoto. Já o epicentro é onde é a parte externa, onde recebe a energia do terremoto formada, produzida no hipocentro. Tudo bem? Visto agora os agentes internos, nós vamos para os agentes externos ou exógenos, que são constituídos em intemperismo e erosão. O intemperismo, que é o desgaste, a fragmentação da rocha ou do solo, se constitui em intemperismo químico, físico e biológico. O intemperismo químico se refere quando há uma alteração da propriedade química da rocha, por exemplo, e é desencadeado principalmente pela chuva. O intemperismo físico ocorre quando há somente um desgaste físico, material da rocha ou do solo, e é desencadeado principalmente pela pressão, pela temperatura. E o intemperismo biológico ocorre com a decomposição, a deterioração de uma rocha ou de um solo por seres vivos, por bactérias, animais, mas principalmente por vegetação. Quando a gente vê aquele matinho na rocha, aquela vegetação colonizando na rocha, pode até não parecer, mas está havendo um desgaste daquela rocha. Dito isso, a gente precisa agora diferenciar da erosão, porque enquanto o intemperismo é justamente essa fragmentação, a erosão é o transporte, é o processo de transporte de sedimentos retirado de rocha e de solos. E a erosão, elas podem ser múltiplas. Ela pode ser erosão pluvial, erosão fluvial, erosão marinha, eólica e glacial. A erosão pluvial, ela é desencadeada pela ação das chuvas, e elas podem causar, como podemos perceber na imagem, essas fendas, né, que são chamadas de ravinas, né, processos erosivos que podem ser muito mais severos e profundos, como as vossorocas, né, que são essas fendas mais profundas provocadas pelas chuvas. Temos também a erosão fluvial, né, que são escavações, né, provocadas pelos rios, quando os rios vão talhando os vales, e aqui temos o exemplo clássico do Grand Canyon lá nos Estados Unidos. Já a erosão marinha, ela é produzida, né, provocada pelos mares, pelas ondas, né, pelas marés, e são responsáveis por retirar sedimento das praias e também colocar sedimento, além de fazer um talhamento das falésias,
como a gente pode perceber, né, na imagem. A erosão eólica, né, é a erosão provocada pela ação dos ventos. Os ventos, como transportadores de sedimento, grãos, onde depositam esses sedimentos formando as dunas, né? Ou até mesmo fazendo essa modelagem, né, engraçada, né, de taça, por exemplo, do relevo. Já a erosão glacial é provocada pela fusão do gelo, né? Ocorre principalmente em áreas do Polo Norte e do Polo Sul, e é a formação desses vales que se dão justamente pela fusão, né, o derretimento dos gelos, formando o que chamamos de fiordes, né? Tendo em vista esses agentes, né, formadores de relevo e modeladores de relevo, agora nós precisamos entrar nos principais relevos. Nesse sentido, podemos conceber os principais tipos de relevo, formas como planalto, planície e depressão. O planalto, por exemplo, é uma forma de relevo, como podemos ver na imagem, uma superfície topográfica elevada, relativamente plana, com poucas ondulações, irregularidades, saliências, mas que também podem apresentar feições como escarpa, serra e chapadas. Como a gente pode ver na imagem, é uma imagem da Chapada Diamantina, na Bahia. Já as planícies são áreas, terrenos planos, muito próximos ao mar e que podem ter algumas classificações como planície costeira, né? Que nessa imagem, como a gente pode ver nessa imagem, a icônica orla carioca, e onde é a principal forma de relevo que sofre ocupação humana, também podem ser planícies fluviais, como a gente percebe nessa imagem da planície amazônica. Já a depressão são relevos, né, são formas de relevos rebaixados, circunscritos, né, limitados por formas maiores, como os planaltos. As depressões elas podem ser absoluta e relativa. A depressão absoluta, que não existe no Brasil, são depressões que estão abaixo do nível do mar. Já as depressões relativas são depressões acima do nível do mar. Beleza, visto os principais tipos de relevo, agora nós vamos para o relevo do Brasil. Quando a gente fala de relevo brasileiro, a gente já pode de cara dizer que é um relevo de formação antiga. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não tem nenhum movimento orogenético, de como a gente viu no início, né? Movimentos orogenéticos responsáveis pela formação de montanha, cordilheira, pois a gente está no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Logo, a gente não tem formação de relevo moderno. E por isso, o relevo do Brasil tem uma formação antiga. Além disso, há o predomínio de baixas e médias altitudes, com exceção de alguns pontos no sudeste e no extremo norte brasileiro, como a gente pode notar nesse mapinha aqui de altimetria do Brasil, que se a gente observa a legenda, a gente vai ver a relação de altitude, onde o marrom corresponde à maior altitude, né? Correspondendo a mais de 1.000 metros. E quando a gente olha no mapa, a gente percebe poucos pontos, né? Com poucos pontos marrons, podendo identificar aqui, por exemplo, o Pico das Agulhas Negras, né? Em Resende, né? Na cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, e também lá em cima, lá no extremo norte, no estado do Amazonas, aqui no Pico da Neblina, que por sinal é o maior pico, né, ponto mais alto do Brasil. Mas quando a gente olha em geral, há o predomínio, né, de altitudes baixas e médias, né? Além disso, eu trouxe para a gente compreender melhor a questão do relevo brasileiro, as principais classificações já existentes dos principais geógrafos, né?
que a constituíram. Em primeiro lugar, né, eu trago o Haroldo de Azevedo, pioneiro, geógrafo pioneiro a classificar o relevo do Brasil. A classificação do Haroldo de Azevedo obedeceu, né, um critério puramente altimétrico, onde ele conseguiu estabelecer 4 planaltos e 3 planícies a partir de uma abordagem onde ele determinou o planalto, né, eram superfícies com mais de 200 metros, e as planícies eram superfícies com menos de 200 metros. E aqui nesse mapa a gente pode ver quais foram as divisões, né, que o Haroldo de Azevedo fez. Essa foi a primeira divisão, né, que é muito representativa, principalmente pela falta, né, de técnica, né, de tecnologia no momento, né, no momento histórico, né, na época, e representou muito, né. Já após o Haroldo de Azevedo, nós temos a grande contribuição, né, de um geógrafo importantíssimo, que é o Aziz Absaber. O Aziz Absaber é diferente, né, do Haroldo de Azevedo. Ele propôs uma outra forma de classificação do relevo no Brasil. Ele determinou 8 planaltos e 3 planícies, onde os planaltos eram constituídos pela maior saída de sedimentos e a planície pela maior chegada de sedimentos. Ou seja, o planalto eram as superfícies onde havia um aumento, né, maior taxa de retirada de sedimento, de processo erosivo, enquanto a planície era a superfície que recebia esses sedimentos. E para isso era preciso fazer um estudo, uma pesquisa para observar, né, e averiguar quais eram as superfícies que tinham, né, maior saída de sedimentos e maior chegada, entrada de sedimentos. Tudo bem? E a gente pode ver nesse mapa aqui, ó, a divisão feita, a classificação feita por Aziz Absaber, né, que ele divide em 8 planaltos e 3 planícies. Agora, só para deixar a brincadeira mais legal, a gente tem a classificação atual, né, que foi feita pelo geógrafo Jurandir Roys, onde ele determinou 28 compartimentos de relevo, né, sendo subdivididos aí em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Pô, qual foi a grande diferença do Jurandir Roys para os outros, né, para as outras propostas? A questão é que Jurandir Roys, ele além de também entender, né, a classificação do relevo a partir da proposta colocada por Aziz Absaber de verificar as superfícies onde há um maior aumento onde há maior saída de sedimento e a superfície com maior chegada e entrada de sedimento, ele, com o aparato técnico, através do sensoriamento remoto, que é justamente a captação de imagem de satélite, de fotos aéreas, foi que permitiu ele fazer uma pesquisa muito mais profunda em relação às formações do relevo. Entendem? Então, ele considera os processos geomorfológicos, mas também considera as morfoesculturas, né? As estruturas das rochas. Então, esses são os dois, né, são os dos principais critérios, né, que o Jurandir Roys se utilizou para a formação, né, para a construção dessa classificação, que é a classificação atual e a mais completa.
Então é isso, meu povo. Agradeço a todos e todas pela atenção, pelos ouvidos. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês, mas recomendo que se apoiem, consultem o material do PVS, tá bem? De resto, peço que se cuidem bem, evitem aglomerações e coloquem na mente que vai passar. E que em já já a gente chega naquele momento que todo mundo quer, né? Momento que a gente possa se encontrar. Enfim, um grande abraço.